Olá a todos, depois de ter resolvido meus problemas com captura de vídeo, voltamos. Esse aqui eu vou fazer a explicação das aulas que foram postadas nos 2 últimos dias, relacionados a... Primeiro começando com análise de potência para sinais alternados. Nós vimos na disciplina de circuitos elétricos a análise de tensão e corrente para sinais alternados, aprendemos o conceito dos fasores, aprendemos o comportamento dos circuitos em regime transitório, em regime permanente. Agora nós vamos aprender alguns conceitos que vão nos ser úteis a analisar circuitos de corrente alternada quando se tratamos de potência. Esse conteúdo ele é ele vai ser um pouco complicado de explicar, considerando que o escopo do curso não cobre o uso de cálculo integral e diferencial, porque todas as equações que nós vamos ver nessa aula, elas têm uma razão de existir, elas não saíram do nada, mas como o nosso curso não cobre o conhecimento matemático necessário para entender de onde vêm essas equações, espero que vocês acreditem no que está sendo falado e, com base no conhecimento dos conceitos que vão ser trazidos, vocês busquem depois, se quiserem, entender os cálculos necessários de fato. Aqui nós vamos pegar as equações resultantes, tomar como verdade e aplicar quando for necessário. Então, começando, nós vamos tratar aqui do conceito de potência instantânea e de potência média. Começando com o conceito de potência instantânea, a potência instantânea em watts, que é a unidade de potência, dentro de um sinal alternado, ela é a potência em qualquer instante de tempo. Se nós temos uma senoide, deixa eu pegar aqui na internet, desenho de uma senoide. Então vamos lá, aqui no Google Imagens, pegar aqui a imagem dessa senoide aqui. Imagine que isso seja um sinal de tensão. E aqui a gente observa que dentro do eixo do tempo, ele tem vários valores em cada instante de tempo. Vamos tomar aqui nesse período, que é o intervalo de tempo em que a senoide descreve seu comportamento antes dele começar a se repetir. Então, esse ponto, se a gente pegar um ponto aqui, em qualquer instante dessa senoide, aqui vai ter um valor de potência, 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 qualquer instante dela tem um valor de potência. Por que disso? Porque como o sinal alternado varia ao longo do tempo, como a gente pode ver na imagem, os valores de tensão e corrente eles variam também. Então, se nós multiplicarmos tensão e corrente para cada ponto de cada ponto para um gráfico de tensão para o gráfico de corrente, nós vamos ter um valor de potência diferente para cada instante de tempo. E isso é a potência instantânea. Nesse caso, nós vamos ter aqui que a potência em relação ao tempo ela vai ser o produto a tensão em relação ao tempo vezes a corrente em relação ao tempo. Considerando que esses dois valores de tensão e corrente eles são descritos por uma equação senoidal, aqui eu coloquei em forma de cossenoide, em forma de cosseno, aqui a gente vai ter a amplitude vezes o cosseno, que é o que descreve a onda, e aqui a amplitude de corrente vezes o cosseno, que descreve a onda, e aqui a gente tem a frequência angular, e aqui nós temos aqui a fase daquela onda.
Então, se a gente multiplicar dois cossenos, a gente vai ter essa operação aqui. A potência instantânea dada por essa operação aqui. Só que quando nós multiplicamos cossenos, existe uma identidade matemática que nós vimos, que nós geralmente vemos no ensino médio, que é essa aqui, identidade trigonométrica. O produto de dois cossenos de dois ângulos é essa expressão aqui. Meio vezes o cosseno de um ângulo menos o outro, mais o cosseno de um ângulo mais outro. E substituindo isso aqui para os nossos sinais de tensão e sinais de corrente, nós vamos ter aqui o meio da amplitude, tensão vezes corrente, aí o cosseno A menos B, os argumentos da tensão menos os argumentos da corrente, mais meio os argumentos da tensão mais os argumentos da corrente. Fazendo isso, vocês podem tentar fazer para acompanhar, vai resultar em meio amplitude de tensão vezes amplitude de corrente, cosseno da fase da tensão menos a fase da corrente, mais meio o produto de tensão e corrente vezes o cosseno de duas vezes a velocidade angular desses sinais, mais a soma da fase de tensão e corrente. Lembrem aqui que a velocidade angular ela vai ser igual num circuito elétrico isolado a velocidade angular da tensão e da corrente é igual. Ou seja, tensão e corrente nesse caso estão vindos da mesma fonte. Tensão e corrente são fornecidos pela mesma fonte. E aqui nós podemos ver dentro desse gráfico onde se situa o gráfico de potência instantânea. Aqui nós temos ele, vocês observem que ele é uma senoide deslocada no eixo Y para cima. É como se a gente pegasse esse num gráfico de tensão corrente, a tensão ela está, o gráfico ele é simétrico em relação a essa banda daqui para essa banda daqui. Agora o gráfico de potência ele perde essa simetria, é como se a onda fosse levantada dentro da referência. Só que para medir potência instantânea, né, é geralmente a coisa mais eficiente do mundo. Na realidade é impossível, assim, de modo prático, é impossível medir coisas dentro de um instante de tempo. Naquele instante de tempo a gente toma aquela medição. Na realidade, isso, em física, em engenharia, isso não existe. Em situações práticas, o útil é medir as coisas dentro de um intervalo de tempo diferente de zero, em que a gente tem o tempo inicial e o tempo final. Por exemplo, num velocímetro de um carro, aquele ponteiro que ele exibe é a velocidade média do carro, não é a velocidade instantânea. Dentro de um voltímetro, aquela tensão que ele mede é a tensão média, não é a tensão instantânea. No termômetro é a mesma coisa. Tanto que num termômetro ele é um exemplo bem mais legal de pensar a respeito, que no termômetro, por exemplo, aquele de braço, a gente precisa deixar o instrumento um certo período em contato com o nosso corpo para ele te medir a temperatura. Isso, e o que eu quero dizer com isso? Que assim como essas outras medidas que nós relacionamos, a potência
nesse caso instantânea, como ela varia com o tempo, cada instante de tempo desse dá um valor diferente, não é muito usual utilizar essa análise. O que a gente geralmente considera é a potência média de um circuito, é a potência média dentro de um elemento resistivo, de um elemento capacitivo. Tanto que o instrumento de medição de potência, que é o watímetro, ele mede potência, só que ele reage à potência média. E o que é a potência média? Como o nome dela sugere, também é dado em watts, é a média de uma potência instantânea, de vários pontos de potência instantânea dentro de um período de tempo. Nesse caso, da senoide, é o período dela. É o tempo que ela leva até começar a se repetir. Então, um watímetro vai começar a ler quando a senoide começar a subir. E quando esse ponto chegar e começar a se repetir, ele vai parar de medir. Não. Se a gente pudesse demonstrar com os cálculos, a gente ia ver que o resultado da potência média, ela é o termo, ela é um dos termos da potência instantânea. É o termo que não envolve a variável de tempo, é o termo que não varia com o tempo. Cadê o resultado? Esse termo aqui, ele varia com o tempo, porque aqui, ó, tem o T no argumento do cosseno, e esse termo aqui não varia com o tempo, porque ele tem só a fase. E a gente vai escrever isso de forma fatorial, em que a gente vai ter o argumento, a parte real, que é o meio do produto de tensão por corrente, vezes a fase. Ou escrevendo da forma fatorial, o fasor tensão vezes o conjugado complexo do fasor corrente. Que a gente pode desmembrar isso, o conjugado complexo, pela identidade trigonométrica de Euler, em que o exponencial de um número complexo, ele é dividido entre o cosseno de um ângulo e o seno de um ângulo multiplicado pela unidade imaginária. Então a gente vai ter isso aqui escrito como isso aqui. E a potência média vai ser a parte real desse número completo. E a potência média, ela é uma propriedade de uma carga resistiva. Cargas reativas ou indutivas não absorvem potência média. Elas absorvem outro tipo de potência que nós vamos ver mais à frente. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, ainda assim, apesar de ser melhor do que potência instantânea, a potência média ela ainda não é a coisa mais eficiente, a coisa mais útil de se medir potência. Então, dentro disso surgiu o conceito do valor eficaz ou o valor RMS. O valor RMS, esse valor eficaz, ele é amplamente utilizado quando se trata de identificar valores de potência em qualquer área, tanto na área de eletrônica quanto na área de equipamentos industriais relacionados a alta tensão, coisas do tipo, maquinário pesado e tal. Então, um valor eficaz dito em eletrônica, em eletricidade, no caso, ela surge da necessidade de medir a eficiência de uma fonte de tensão ou corrente em fornecer energia a uma carga resistiva.
Então, o valor eficaz ele é um valor em que o sinal periódico de corrente elétrica, tensão, ele vai entregar a mesma quantidade de potência média que um sinal de tensão ou corrente contínua entregaria para aquela carga. Então, o valor eficaz de um sinal periódico ele é o mesmo valor de potência média que uma tensão contínua ou uma corrente contínua entregaria para aquele circuito. E o valor RMS ele vem do inglês, o root mean square, que é uma operação matemática de cálculo que é utilizada para determinar o valor integral, que é o valor médio, a média do quadrado, a raiz quadrada de um valor médio de uma função ao quadrado. Então, basicamente, se a gente tem aqui, vamos tomar primeiro a raiz quadrada. Eu falei que não ia mostrar cálculo integral para vocês, né? Mas acaba aqui para... Então, o que é o valor médio de um sinal? É uma integral que vai de 0 até o período. E o valor dessa função, vamos dizer que ela é uma função x de t. Nesse caso, essa função x de t está ao quadrado. Então, basicamente, isso aqui é o valor RMS. Root de raiz. Min é quando a gente traça uma integral do 0 ao período de uma função. Que nesse caso, quem aprender cálculo, quem buscar um ensino superior vai ver que quando a gente calcular a média de uma função, a gente está calculando uma integral em relação a uma área. E isso é porque a função que nós estamos calculando, a média, ela está ao quadrado. Então, espero que eu não tenha confundido muito. Tenha servido para ilustrar. A gente vai fazer esse cálculo? Não vamos fazer esse cálculo, mas espero que eu tenha dado tenha conseguido ilustrar o que significa esse valor. Então, fazendo os cálculos bonitinho, integrando uma função ao quadrado e tal, tirando a raiz quadrada, a gente vai descobrir que o valor RMS de um sinal senoidal ele vai ser o valor da amplitude dividido pela raiz de 2. E a potência média ela pode ser escrita tanto quanto... Está errado. O quadrado da corrente RMS vezes a resistência, o quadrado da tensão RMS dividido pela resistência. E é isso. Se eu pedir para vocês provar que eu tenho esse sinal aqui, me dê o valor eficaz dele, o que vocês vão fazer? Pegar o valor de pico e dividir pela raiz de 2. É isso. Então, avançando, fazer uma pausa aqui. Então, finalizando, se nós multiplicarmos dois valores de potência, dois valores de pico, nós temos a potência média. Se nós multiplicarmos dois valores eficazes de corrente de tensão, nós temos outro tipo de tensão, de potência, chamado potência aparente, que é dado por S. E a unidade da potência aparente, ela não é watts, ela é volt-ampere. A potência aparente, ela significa, considerando um fator de potência, que é a potência real que é absorvida por aquele dispositivo.
E ela também tem um argumento chamado o ângulo do fator de potência, que é a potência média dividido pela potência aparente. Dentro de um fator de potência, a necessidade dele vai ser definir o tipo da carga que está sendo aplicada. Se o fator de potência é um ângulo atrasado, ele indica que aquela carga que nós temos, ela é basicamente um indutor. Se o ângulo está adiantado, ele indica que aquela carga é predominantemente um capacitor.